Ei, gente, diante da crise do corona, eu estou preparando uma playlist sobre o nosso querido Sistema Único de Saúde e alguns conhecimentos que eu adquiri enquanto bioestatística fazendo doutorado em Ciências da Saúde. Pois bem, o tema de hoje é uma pausa sobre o SUS, que a gente vinha adentrando, e um alerta sobre o perigo das fake news. Isso pode só propagar informações que só pioram a crise com o corona. E isso vai nos custar muitas vidas. Então, fake news de saúde, só para vocês entenderem, roda a vinheta. Doutora Drag! Galerinha, olha só. O bolsonarismo ele é anticientífico, ele é antiético e, infelizmente, a combinação entre políticas ultraliberais, antissociais, o avanço dessas ideias reacionárias, anti-ciência, anti-intelectuais e, inclusive, até mesmo o terraplanismo religioso, ele é um efeito assim, perverso para a explosão aí, catastrófica da pandemia de corona no país. Estamos vivendo numa situação em que um pastor se recusa a fechar a igreja. A nossa igreja aqui vai ficar de portas abertas. Eu não vou fechar a igreja coisíssima nenhuma. Toma um pouco de água, porque eu tô nervosa. Um presidente se recusa a explicar para as pessoas a gravidade da situação. Vou pegar um exemplo da minha vida aqui. Eu entendo de epidemiologia e saúde. Meu doutorado foi nessa área e teve parente que teve a audácia de se recusar a seguir as recomendações e visitou a minha avó de mais de 80 anos. Porque Bolsonaro disse que não tem problema. Você entende a gravidade disso? Eu, cientista da área. Bolsonaro, que não entende nada disso e ainda é um anticientista, ele é ouvido. E por que ele é ouvido? Ele é o representante da nossa nação e não tem um pingo de responsabilidade com o cargo. O bolsonarismo ele brinca com a saúde das pessoas ao rifar a população e ainda cria intrigas diplomáticas. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, dia 19/3, tuitou culpando a China pela pandemia. Ele diz que a culpa de tudo é da China. Ele fez isso aumentando ainda mais o preconceito muito comum para com os chineses. E ainda depois, os bolsomínios e robôs foram atacar virtualmente a embaixada da China. Isso deu um chabu na internet. A embaixada já respondeu, inclusive, em vários tweets. E Eduardo pediu desculpas e piorou ainda mais a situação. É comum dizerem, por exemplo, que pelo fato de chineses comerem alimentos que a gente não está acostumado a comer, que a doença veio disso. Uma sopa de morcego viralizou na internet como possível fonte do corona e isso já foi desmentido, inclusive. Outra fake news que foi contada é que a China ela ganharia com a pandemia e que, inclusive, o vírus foi criado em um laboratório intencionalmente para estabilizar os mercados. E isso tudo foi desmentido em vários veículos. Uma coisa é séria. A série que estamos fazendo mostra que, se você ouvir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é o mais recomendável. Pratiquem o isolamento e o distanciamento social. Fiquem em casa e levem muito a sério isso. Para quem não viu os vídeos anteriores, voltem lá, vou deixar aqui no card para vocês também. No primeiro vídeo eu falo, por exemplo, sobre uma estimativa de quase 500 mil de mortes de pessoas no Brasil. 500 mil de mortes. Isso tudo por causa do corona. Você que convive com idosos, tenha cuidado redobrado. Mas Dimitra, e se a estatística estiver errada? Bem, pode ser que a gente não alcance de fato esse número, mas existe uma coisa chamada vieses nos modelos que ainda abordarei com vocês. Mas sabe como podemos mudar de fato esses números? Cumprindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E olha, não existe ainda cura, não adianta gargarejar com vinagre e sal, com água morna, não adianta engolir álcool, não tem nada do tipo. Você, vó, vô, tio, tia, que tá aí usando a internet, tem pouco tempo e acredita em notícias tipo o UOL vai dar 10 centavos para cada pessoa que repassar isso. Enfim, não acredita em nada e se você ficar em casa e tomar as medidas preventivas, nós podemos diminuir o número de mortes.
Isso eu expliquei no segundo vídeo da série, então corre lá para você entender um pouquinho sobre curva exponencial. O que quer dizer? As medidas de proteção irão diminuir os números de casos e não teremos uma catástrofe. Outra fake news diz que se você usar máscara vai te proteger. Gente, é mentira. A máscara você deve usar quando está com suspeita de estar contaminado. Ela é para evitar que você contamine outra pessoa e não o contrário. Pensa aqui comigo. Você está usando a máscara, certo? Aí você pega em alguma coisa contaminada. Por exemplo, você pegou no corrimão. Depois você leva sem querer a mão, quando você chegou em casa, tirou a máscara, coloca a mão na boca, nos olhos. Você foi contaminado, querido! Percebe? Então, economize máscaras e deixe para quem está contaminado usar para evitar que você seja contaminado. Então, se for usar corretamente, não faça como o nosso presidente. O presidente começou falando com a proteção. Em seguida, decidiu tirar a máscara para falar, várias vezes. Próxima pergunta. A cada fala, ele mexia de forma diferente. Deixou pendurada em uma das orelhas, jogou em cima da mesa, colocou as mãos na frente da proteção para ajustá-la ao nariz e chegou até a apoiar a mão no queixo com a máscara. Enfim, se ligue nos vídeos anteriores. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre responsabilidade do seu prefeito em lidar com essa crise e sobre o conceito de porta giratória. Então, fiquem ligados aí.